Vamos resolver aqui a questão 5.12 do Moisés, que ele dá esse sistema, esse arranjo, e fala para desprezar a massa da polia, e o dos fios e o atrito. E pede para calcular a aceleração do sistema e as tensões em cada fio. A gente vai primeiramente observar se existe algum vínculo geométrico nesse problema, para ver se as acelerações de todos esses blocos aqui são iguais. A gente consegue perceber que são iguais, já que todos eles estão sendo ligados de uma forma, da mesma forma, né? Então observe que se essa caixa aqui cair uma certa altura, descer uma certa altura, então anteriormente ela estava aqui, né? Então se ela desce uma certa altura aqui, delta L1, a gente consegue perceber que a caixa aqui, a segunda caixa, vai descer uma altura delta L1 também. Então ela vai descer também um delta aqui, igual. Então delta L2 aqui, com delta L1 igual a delta L2. E aí observando aqui o segundo objeto, se eles desceram delta L1, a gente tem que isso aqui sobe delta L1 também. Então aqui também, se for delta L3 aqui, eles têm que ser iguais. Sabendo que todos eles variam a distância da mesma forma, a aceleração da caixa 1 é igual à aceleração da caixa 2, que é igual à aceleração da caixa 3. Tendo isso, a gente pode começar a analisar as forças que agem em cada caixa. Então vamos fazer aqui um desenho. Então a gente tem aqui a caixa 1, que vai ter aqui uma tração devido a esse fio, que eu vou chamar de T. E ele vai ter um peso aqui. Então aqui a gente pode decompor esse peso em dois, tendo uma resultante desse peso aqui, que é perpendicular à superfície do local onde ela se encontra, né? A gente tem uma normal aqui como resultado. E aqui a gente tem um peso paralelo ao movimento. Observando aqui o ângulo, a gente tem, então, isso aqui é o peso, a gente tem 90 graus, aqui é o complemento dele. Então, o ângulo tem que estar aqui, que é os dois aqui 90 graus, então 30 graus está aqui. Então a gente tem que aqui é 30 graus. Na segunda caixa, a gente tem aqui uma tração também como resultado dessa, né? A gente vai ter um peso aliás, eu vou chamar essa aqui de M e vou falar que a M2 é 2M e a M3 é 3M, que aí vai ficar 2M aqui G, só para deixar nos mesmos resultados. A gente tem idem aqui com esse ângulo, que é de 30 graus. E aqui, nessa caixa 3, a gente vai ter aqui uma tensão. Observe que aqui também tem uma tensão, mas essa tensão é diferente. As cordas aqui que deram início nessas tensões são diferentes. Aqui é uma outra tensão. Então essa daqui é a mesma, já que a corda é a mesma, né? A tensão que resultou dessa daqui foi por motivo dessa caixa. Então a gente vai ter aqui a outra caixa com um ângulo aqui. Então duas decompostas aqui. Aqui também tem uma normal que eu não coloquei, né? Mas essa normal e esse peso aqui decomposto vai ser anular.
Mesma coisa com o outro. Logo, a gente vai descobrir que o ângulo... Bom, aqui a gente tem uma gravidade. Aqui é o complemento desse ângulo, que 90 graus não é o complemento, então esse ângulo está aqui, ó. 60 graus. Deixa eu só... 60 graus aqui. Aqui é 3 mg. Então vamos analisar aqui as forças resultantes em cada um. No bloco 1. Então aqui é 1, 2, 3. No bloco 1 a gente tem um mg seno de 30 graus, que eu vou colocar direto, mg sobre 2, menos uma tração t, isso aqui resulta em uma aceleração. No bloco 2 a gente tem um 2mg seno de 30, então aqui dividido por 2 vira mg, mais uma tração t, menos uma tração t'. Isso aqui resulta na aceleração A também, já que a gente observou que por vínculo geométrico todas as acelerações são iguais. E no bloco 3 a gente tem que t' menos 3mg seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vai ter que ser igual à aceleração A. Observe que a gente tem um t' somando e um t' subtraindo aqui. E também a gente tem uma, duas, três incógnitas, 3 equações. A gente consegue achar uma solução. A gente vai somar 4. Vai ser o 2 mais a equação 3, que vai resultar em mg mais t menos 3mg raiz de 3 sobre 2. Isso aqui igual a 2m... Opa, desculpa, ó, tá vendo? A massa está diferente. A massa é 2ma e aqui é 3ma. As massas são diferentes. 5ma. Portanto, a tração 3 é mg menos 3 sobre 2 raiz de 3mg menos 5ma igual a menos t. Trocando o menos t, trocando 4 em 1, a gente encontra aqui mg sobre 2 mais mg menos 3 sobre 2 raiz de 3mg menos 5ma é igual a ma. Então mg sobre 2, a gente trocou menos t mais mg menos 3 raiz de 3mg menos 5ma é igual a ma. Portanto, a gente tem massa em todos eles, a gente pode dividir pela massa m, sobrando g sobre 2 mais g dá 3g sobre 2 menos 3 sobre 2 raiz de 3g igual a 6a. Colocando o g 3g em evidência, a gente tem que 1 menos 3, raiz de 3 é igual a 12. Essa aqui é a nossa aceleração. Observe que a massa não importa aqui, já que elas são proporcionais, só importa nossa proporcionalidade entre elas, né?
E esse valor aqui vai dar um valor negativo, que é devido à forma que a gente escolheu. A gente falou que ela está caindo, então a aceleração do sistema está negativa. Na verdade, isso aqui nos diz que a aceleração do sistema está para cá, né? Que a gente escolheu o sentido positivo para cá. Então observe que isso aqui nos conta que o sistema não vai cair, ele vai vir para cá, né? O que parece condizente, uma vez que a gravidade tem uma ação maior nesse aqui, já que a gente vai decompor aqui, vai virar raiz de 3 sobre 2, o que é maior do que a metade que a gente tinha aqui, esses dois aqui. Então, apesar do sistema desse lado e desse lado serem com mesma massa, tiverem a mesma massa, aqui tem 60 e aqui tem 60, apesar disso, o que contou para a aceleração do sistema foi o ângulo que cada um aqui fez, certo? Então, por esse ser mais agudo e por estar mais perto do 90 graus, né, que é quando o peso é maior, né, que é totalmente mg, então o sistema cai para esse lado aqui. Fazendo essas contas, a gente encontra que a aceleração ela vai ser igual a 1,79 menos, né, 1,79 usando um G 9,8, certo? Então aqui vai ficar 1,79 metros por segundo com um G de 9,8. Então a gente descobre aqui pelas equações que esse sistema vai descer para esse lado, não para o lado que a gente tinha escolhido, que era esse. A gente previu errado. Então você pode ver que a intuição engana, né? Apesar de ter dois blocos, não vai cair aqui para cá. A intuição engana nesse caso. E as tensões elas vão ser mg sobre 2 menos ma igual a t. E no outro caso aqui, né, essa tensão T e a tensão T' aqui vai ser 3ma menos mais 3mg raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente tem que fazer as contas. Então, fazendo as contas aqui usando uma gravidade de 9,8, a gente encontra essas tensões aqui em cada fio. E se eu usar a gravidade 10, vai dar um pouquinho maior, vai dar 412 e 100 e alguma coisinha aqui. Então dá uma pequena diferença dependendo da gravidade que você coloca. Mas esse aqui é a forma de resolver esse exercício. Tem que ter uma boa análise dele.